Olá, pessoal. Ótima tarde para todo mundo. Muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Gente bonita, gente próspera que está aqui com a gente hoje. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, mais esse encontro do nosso acelerador de resultados, Prosperamentes. E aqui é aquele nosso espaço sagrado, né, de construção, onde a gente transforma o potencial que a gente tem em progresso, progresso real. Para quem não se lembra, eu sou Rodrigo Toledo, né? Minha missão aqui é ser, assim, de forma simples, né? O arquiteto da tua performance, performance integral da sua prosperidade, prosperidade financeira, prosperidade intelectual, de saúde, né? E quero te ajudar aqui a construir, pilar por pilar, uma vida com mais clareza, mais soberania, mais propósito, né? E hoje a gente vai atacar aqui um dos maiores ladrões assim que tem da prosperidade, que é a inércia, o não se mover, o não fazer o que precisa ser feito. Sabe aquele cemitério de ideias que a gente tem na cabeça, aquele monte de projeto engavetado que todo mundo, a gente costuma carregar? Pois é, nós vamos falar sobre isso hoje aqui, sobre aquela coisa que separa aqueles eternos sonhadores, né, dos que são realizadores consistentes. Porque ter ideias, né, aquelas ideias incríveis assim, é fácil. O difícil é o quê? É executá-las. E é essa execução que deixa, que constrói o legado em nossa vida, né? Então já prepara aí o seu caderno, seu bloco de notas, silencia o mundo lá fora, né? Coloca ali seu telefone em modo avião, desabilita as notificações, né? Me dá aqui a honra de te guiar hoje nessa construção do que eu chamei a tríade da execução. E essa tríade da execução é um sistema que vai, finalmente, tirar os seus sonhos do papel, né? E vai trazê-los para a realidade, com clareza, com ritmo, com direção. Tá? Então, vamos começando aqui. Deixa eu te contar uma história aqui do Daniel. O Daniel, sabe aquela pessoa criativa, brilhante, aquelas pessoas que sempre têm ali uma ideia nova, um projeto novo, aquele plano, né, de fazer as coisas muito bem trabalhado, muito bem estruturado. Você abre o caderno ou o celular do Daniel ali, você vai encontrar dezenas assim de anotações, PDFs, rascunhos, sabe, aquele tesouro de projetos incríveis, tudo muito bem fundamentado, né? Tem ali um livro para ser publicado, um novo negócio anotado ali, uma consultoria. Só que o que acontece por fora é aquele poço de potencial e por dentro parado, paralisado, não consegue tirar aquilo do papel. Cada ideia é tão grande, tão grande, tão espetacular que ele simplesmente não conseguia, não sabia por onde começar. E o problema do Daniel é que ele fica preso assim naquele padrão silencioso que a maioria das pessoas tem. E qual que é esse padrão? É sonhar demais e executar de menos. Enquanto ele sonhava em construir ali aquele prédio, né, de 20 andares, no dia a dia, com as pequenas urgências, as pequenas coisas que a gente que é consumido, né, todo dia, não tem tempo para aquilo, não consegue começar. E com o tempo, aquele negócio que era uma inspiração, uma vontade de fazer, vai virando, sabe, frustração. Você vê que não consegue tirar do lugar, que as coisas não andam, né? E a gente vai se sentindo impotente. E o resultado? Aquele 20 prédio de 20 andares lá, no final da conta, não conseguia começar, não tinha nenhum tijolinho assentado ali, nenhuma parede levantada. É só aquele cemitério de sonhos, né? E aquela frustração que acaba crescendo. Todo dia vai crescendo, vai acumulando. E a pergunta que eu quero te fazer agora, ela é bastante simples, pode até ser desconfortável. A sua mente, ela é um universo de ideias brilhantes, mas a sua realidade é um cemitério de projetos não iniciados também? Essa pergunta ressoou aí dentro com você? Se sim, entende uma coisa: o que te falta não é talento, não é disciplina. O que te falta é um sistema de execução para você se ancorar e começar a entender e fazer o que precisa ser feito. Você precisa de uma arquitetura para poder tirar isso dos planos. Sonhar
Sonhar é divino. Só que é o executar que transforma a nossa energia em realidade. Exatamente isso que a gente vai construir aqui hoje juntos. Tá? Então, se você está chegando agora aqui, seja muito bem-vindo, né? Mais uma vez, sou Rodrigo Toledo, criador do Acelerador de Resultados Prosperamente, que é um programa que eu desenvolvi aqui que une desenvolvimento pessoal, educação financeira, métodos ágeis, para te ajudar a construir uma vida próspera, equilibrada, tá? Onde o resultado, o bem-estar, né? Eles estão juntinhos ali, andam sempre de mão dadas. E antes da gente entrar, mergulhar no nosso conteúdo de hoje aqui, se inscreve no canal, compartilha aí esse vídeo naqueles 3 principais grupos ali que você tem do WhatsApp, né? Porque com certeza lá vai ter alguém que você sabe que tem um potencial gigante, só que está travado na execução. Então manda lá, dissemina, ajuda, leva essas ideias, vamos ajudar essas pessoas que têm boas ideias e que travam na execução. E me segue lá também no Instagram, né? @LR de Toledo, pra gente continuar aqui nessa jornada juntos. Eu preciso de 1000 seguidores lá para conseguir transmitir, fazer essa transmissão ao vivo lá no Insta também. Então desde já te deixo aqui a minha gratidão aqui pelo seu apoio, por me acompanhar nessa jornada. Seguindo para a nossa agenda aqui, deixa eu te mostrar aqui o nosso mapa de hoje, por onde a gente vai caminhar aqui. A gente dividir aqui em 4 blocos. Então no primeiro bloco a gente faz aquele diagnóstico, né? Vamos entender como que o ciclo da inércia produtiva. O que é isso e por que mentes brilhantes acabam procrastinando, acabam não executando os planos. Depois a gente vai entender a arquitetura. E aqui eu vou te apresentar em detalhes a nossa tríade da execução aqui, que são os OKRs pessoais, que vai ser o teu GPS, as sprints, que funciona como o seu mapa, e o Kanban, que você vai ver que é o seu painel de controle. Vamos detalhar isso mais adiante. No terceiro bloco, a gente vai começar a construir aqui, a gente vai criar juntos aqui ao vivo o seu primeiro sprint de uma semana para transformar essa sua grande meta que está engavetada em ações, né? Ações concretas para você poder executar, né? Com consciência, com consistência. E por último, no bloco 4, a gente consolida tudo isso e eu vou trazer aquele desafio, né? Que a gente costuma trazer para vocês aqui sempre um desafio para colocar em prática, né? O que a gente fala aqui. Então, eu vou trazer aqui o desafio do arquiteto da ação, para que você sinta aí na pele o poder de transformar, né, de criar um sistema que transforma essa sua intenção, né, aquele desejo, em progresso real. Então vamos junto aqui, se prepara, né, porque hoje você vai parar de ser aí esse sonhador que está aí congelado, paralisado, e vai começar a ser o seu arquiteto da realidade. Então, vamos junto aqui, gente. Bora começar aqui. Vamos iniciar, né, pelo primeiro bloco ali, o diagnóstico, que é o ciclo da inércia produtiva. E o que é esse ciclo da inércia produtiva? A maioria das pessoas, elas acreditam que o oposto da procrastinação é força de vontade. E isso é um erro fatal. Porque aquelas pessoas assim que são ali que eu chamo de realizador inquieto, né? Aquelas pessoas que fazem, que produzem, mas parece que ainda tem alguma coisa que incomoda, sabe? Essas pessoas elas tentam combater a inércia com uma lista gigante de tarefas infinitas, aplicativos de produtividade, doses de esforço gigantes assim. Só que isso não é um sistema de execução. É uma receita para você se frustrar, para se sobrecarregar. Você não precisa de mais força de vontade. Precisa de uma arquitetura mental, alguma coisa que converta essa tua intenção em movimento. Porque o verdadeiro problema não é, como eu falei, essa falta de querer, essa falta de desejo, ou a falta de ideias. A falta de um sistema de execução. Uma forma de entender como é que eu faço isso, como é que eu tiro isso do papel. O que falta é um sistema. Porque a procrastinação não é preguiça.
É justamente isso. O que falta é um caminho claro para onde tem que ir, como que eu chego lá, né? O ciclo da inércia produtiva, então, é aquela coisa, né? Tem aquela ideia sensacional, aquela ideia incrível, né? Tá aqui na tela, né? O ciclo da inércia produtiva aqui, né? Então você tem aquela ideia incrível lá, né? Que agora vai. Tem aquele entusiasmo momentâneo, né? Aí entra aquele caos de prioridade que você tem que fazer no teu dia a dia. Tudo é prioridade, telefone toca na notificação e tal. Vem aquela sobrecarga, começa a ter dúvida. Será que é isso mesmo? Será que essa ideia é tão legal? E trava. A mente buga daquela travada, né? Aquela paralisia, aquela congelada. E aí vem a frustração, a culpa. E o ciclo recomeça, né? E vai de novo. Outra ideia, entusiasmo. Fica todo, agora vai, né? Aí sobrecarga de novo, caos de prioridades, aquele monte de coisa ao mesmo tempo. Trava, paralisa e vem a frustração de novo. Então, o erro não é achar que a disciplina é ficar empilhando tarefa, esperando que o dia vai render mais, que o dia vai ter mais horas. Isso não é produtividade. Isso é cansaço, é exaustão, disfarçado de movimento. Parece que você está fazendo um monte de coisa, só que não está saindo do lugar. A verdadeira produtividade, ela não nasce dessa agonia, dessa pressa, dessa ansiedade. Ela nasce de uma estrutura. A gente tem que estruturar o que a gente pretende, o que a gente precisa fazer. E é aí que entra a nossa tríade da execução. Por isso que eu criei esse termo aqui, a tríade de execução, que é um sistema simples, né? Só que ele funciona, ele é muito poderoso, ele transforma esse caos em clareza, sabe? Essas tuas ideias, elas começam a virar entregas. Ela resolve esses três problemas centrais que eu falei aqui, que te mantém estagnado. A falta de direção, né? Como é que a gente resolve essa falta de direção? Com os OKRs pessoais. Vai ser o teu GPS, ele vai te guiar por onde você tem que passar, o que você precisa fazer. O outro problema, aquela sobrecarga, procrastinação, ter medo de repente do tamanho do projeto, uma coisa enorme, uma coisa grande, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu organizo essa coisa toda? E aí a solução é o quê? É fazer isso, dividir em sprints, né? Que eu chamo do seu mapa da viagem aqui. E o terceiro problema, que é aquela bagunça, aquela desorganização diária, aquele caos, multitarefa, aquele monte de coisa improdutivo, o que é a solução para isso? O Kanban. Ele é o teu painel de controle. Então você não falha por falta de potencial. Você falha porque tenta ficar gerenciando esse caos aí sem ter um sistema. Você tenta, de repente, automatizar suas tarefas que elas estão ali no caos e você automatiza o caos e exponencializa o problema. Primeiro precisa organizar, precisa sistematizar. Então agora vamos detalhar cada peça aqui dessa arquitetura aqui. Da tríade aqui, né? Os OKRs, os sprints e o Kanban ali. Então vamos lá, agora que você entendeu aí o problema, vamos à resposta, vamos para a solução. Um sistema que eu desenvolvi aqui, né, que vai unir direção, foco, visibilidade, começando ali com aquele primeiro pilar ali. Como é que a gente resolve aquele primeiro problema? Né? Com os OKRs pessoais, que eu falei, que é como vai ser ali o GPS da sua vida. Porque o primeiro pilar não é sobre o que fazer. É sobre aonde você quer ir. É o objetivo. Esse que é o O do OKR. O primeiro O ali é objetivo. É o seu destino. Algo que te inspira. Algo que você possa, seja mensurável, que você possa medir, que seja qualitativo. Por exemplo, meu objetivo aqui, trazendo para minha realidade, pode ser assim, eu me tornar uma referência em soberania financeira para as pessoas. Né? E o que seriam os resultados chaves disso? Que são os KRs, os Key Results. Né? Uma palavra
duas palavras em inglês, mas que significam ali que são os resultados chaves. Esses resultados chaves, eles são as coordenadas e elas são mensuráveis, que vai te mostrando, vai te provando que você está caminhando, que você está chegando no seu objetivo, né? Por exemplo, para eu atingir o meu objetivo aqui de ser referência em soberania financeira, eu gostaria de ter o depoimento de 10 pessoas que fazem mentoria comigo, por exemplo. Então, quando eu tiver ali 10 depoimentos ou mais, né, eu já posso considerar que eu estou começando a me tornar uma referência nesse assunto. Ou seja, os OKRs eles respondem a duas perguntas simples: onde eu quero chegar, que é o objetivo, e como eu vou saber que eu cheguei lá, que são os KRs, os resultados chaves. Por exemplo, outro exemplo aqui, né, de um objetivo. Lançar o meu projeto que está aqui guardadinho, engavetado aqui, e gerar o meu primeiro lucro nesse trimestre. Então, esse é o objetivo. Pegar esse projeto que eu tenho aqui que está guardado e ter lucro já nos primeiros 3 meses. Quais poderiam ser aí exemplos de resultados chaves, de KRs desse objetivo? Finalizar esse plano de negócio, né, que ele está aqui engavetadinho aqui. Então, a primeira coisa seria pegar ele e finalizar, né? Depois, um segundo KR, conquistar aí pelo menos 3 clientes, né, que paguem por esse produto que eu vou oferecer e faturar, sei lá, 5 mil vendendo esse produto nos próximos 3 meses. Percebe que o objetivo ele é inspirador e os resultados-chave eles são mensuráveis, a gente consegue medir? Sabe, o OKR ele é o casamento perfeito entre o propósito, entre o que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar e a ação, o que eu preciso fazer para chegar lá. O OKR a gente usa muito em empresas, mas eu trago isso, né, para minha vida, né, de objetivos, o que eu tenho nos meus objetivos e o que eu preciso fazer para atingir esses objetivos. O segundo pilar são os sprints. Como eu comentei, eles vão ser ali o seu mapa da viagem, né? Porque às vezes você tem uma meta grande, né? E isso pode te congelar, pode te paralisar, pode dar aquele frio na barriga de não sabe por onde começar e acaba que te paralisa, te trava. Então, os sprints eles vão quebrar essa jornada em viagens pequenas, focadas, sabe? Trechos de 1 semana, 2 semanas no máximo. O sprint ele é um ciclo curto com foco. Tá? Se tiver que resumir aí uma palavra do que é sprint, né, é foco, foco absoluto, né? E é aí que você vai se concentrar toda a sua energia, né? Com poucas metas, elas têm que ser claras também, né? E aí você para de se preocupar, por exemplo, com a montanha e foca 100% da sua energia na próxima trilha. Meu objetivo é subir a montanha, mas você não pensa na montanha, você pensa no primeiro quilômetro, no primeiros 500 metros, no primeiro 100 metros que você precisa vencer. E vai trabalhando mais 100 metros, mais 100 metros, mais, né, até conquistar a montanha. Percebe como você divide o trajeto em espaços curtos, que são mensuráveis, que você consegue ver, que você consegue ter um plano para fazer esse primeiro trecho menor. E depois você faz outro e outro. Né? Por exemplo, eu tenho uma meta, né, anual, mas no ano é muito grande. Então, você divide isso em meses. Se eu conseguir fazer isso com consistência todos os meses, eu atinjo a minha meta do ano. E para eu atingir a meta do mês, eu tenho que ter uma meta semanal. A cada 4 semanas eu atinjo a meta do mês. Se eu fizer isso com consistência, após 12 meses, né, eu tenho a meta anual ali. E pode dividir mais ainda a minha meta diária. Se eu fizer só isso todo dia, uma determinada ação todo dia, eu vou atingir a minha meta da semana. Consecutivamente, a meta do mês e a meta do ano. Percebe como a gente divide uma grande etapa, uma caminhada grande, às vezes abstrata, que a gente não consegue ver o fim lá, em coisas menores, e que a gente faz isso com consistência, a gente consegue atingir o objetivo maior? Então, em vez de você, né? Porque às vezes a gente pensa longe, grande assim, acaba assustando, né? Então a gente tem que pensar aí qual que é a coisa mais importante que eu posso fazer na primeira semana, nas primeiras 2 semanas, para eu poder avançar em direção
aos meus objetivos, ali em direção aos meus resultados-chave. Sprint não é sobre ritmo. Ele é pequenos avanços ali, executados com consistência, que constrói as suas conquistas. É o que torna o que parece impossível se torna gerenciável. E o terceiro pilar é o que eu chamei do painel de controle, né? O Kanban. O Kanban ele é o remédio, ele é o antídoto para essa bagunça, para esse caos. Ele vai te mostrar claramente, é o espelho do teu progresso ali. É onde você consegue ver o que você precisa fazer, o que você já está fazendo, o que está em andamento e o que você já terminou, o que você já entregou, o que você já concluiu. Um Kanban, ele tem 3 colunas, coisas simples, né? 3 colunas. A primeira, o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo e o que eu já fiz, o que já foi feito. Então percebe que ele te dá aquela clareza visual, você olha ali naquele quadro, 3 colunas, pode colocar post-its, por exemplo, de cores diferentes, né? Determinadas atividades diferentes. Né? Então você coloca ali tudo que você precisa fazer naquela semana, depois você vai puxando cada um, né? O que você está fazendo, né? E depois você põe na outra coluna aqui, terminei, né? E qual que é a regra aqui? A regra de ouro, pulo do gato aqui. Nunca você ter mais de 2 ou 3 post-its ali na coluninha do meio, na coluninha fazendo, ao mesmo tempo. Por quê? Porque você consegue ter foco só naquelas 2, 3 atividades. Se você enche de coisas a fazer, bagunça tudo. Você tem um monte de coisa, vira tudo é prioridade. Então você mantendo 2 ou 3 coisas, que é o seu foco naquela semana, você acaba com esse negócio dessa multitarefa aí e você percebe o teu progresso. Porque o nosso cérebro ele não nasceu para ser multitarefa. A gente acha que é bonito, estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Você está perdendo tempo na real. O nosso cérebro ele nasceu para ter foco. Você pegar uma atividade, você foca naquela atividade, entrega e pega outra. Faz aquela outra atividade até o fim, entrega, termina e pega outra. A gente pode ter 10, 20 coisas para fazer, mas ela está lá esperando a vez dela. Está todo mundo na primeira coluninha a fazer. E pega só 1, 2, 3 coisas para fazer. Não puxa tudo de uma vez. E a nossa carga cognitiva é muito grande, a gente acaba perdendo tempo entre uma tarefa e outra. Tem estudos, podem procurar, inclusive, a respeito desse negócio de ficar mudando de contexto, que chama, né? Pega uma coisa para fazer, antes de acabar pega outra, antes de acabar pega outra ainda. Você perde-se muito tempo entre uma atividade e outra. Tá? Então, resumindo aqui, o que a gente falou? Os OKRs é o teu GPS, eles vão te dar a sua direção. Os sprints, eles te dão o teu ritmo, a tua cadência ali. E o Kanban é o foco, é o que você precisa fazer agora. É o que você vai fazer agora até entregar. Entendeu? Tudo certo aí, gente? Então, acompanhando. Lembra de deixar o like aqui, né? Comenta aí. Né? Vamos conversando aqui, vamos interagindo. Porque as ideias elas mudam o mundo. Mas só quando elas estiver organizadas. Né? Uma entrega de cada vez. Legal? Seguindo, vamos então agora para a nossa parte mais prática aí, né? Vamos te ajudar aqui, vamos sair da teoria, entrar na prática. Agora é com você aí, é a sua vez. Pega aí seu papel, sua caneta. Vamos pensar juntos aqui, vamos arquitetar essa sua próxima semana de execução aqui, execução ágil. Vamos desenhar juntos aqui esse teu primeiro sprint. E o primeiro passo para a gente fazer o seu sprint é o quê? Vamos fazer assim, a missão. Qual que é a missão? Olha para o seu maior objetivo. Qual que é a coisa mais importante que você tem que fazer na próxima semana para você avançar no teu plano aí? Defina o objetivo da tua sprint. O objetivo dessa semana, não é o objetivo lá do OKR. Agora a gente está falando do objetivo da semana, o objetivo dessa sprint. Por exemplo, no final dessa semana, eu quero ter o roteiro da nossa próxima live aqui finalizado. Né? O que acontece? Eu sempre trabalho já no próximo tema, né? Quando eu penso aqui no que a gente vai conversar aqui, eu já deixo, né, aquele spoiler do que a gente vai conversar na próxima semana. Então, quando eu termino aqui esse nosso encontro, qual que é o meu objetivo aqui?
até o final dessa semana, até ali o sábado, domingo, eu preciso ter ali o roteiro da nossa próxima live já finalizado. Então esse é o objetivo da minha sprint. É o que eu preciso fazer na semana aqui para eu poder seguir adiante. O segundo passo é o backlog. É o que está ali na coluninha a fazer, né? Então, você lista aí 3, 4, 5 tarefas que você precisa fazer para atingir esse objetivo da sprint. O que são 3, 4 coisas ali que eu preciso fazer, por exemplo, para eu ter o roteiro da live aqui pronto até o final da semana. Né? Então, por exemplo, pesquisar sobre o tema. Né? Na verdade, eu faço isso até antes, né, para eu ter o spoiler da próxima semana, mas é pesquisar, me aprofundar sobre o tema, estruturar os blocos sobre o que a gente vai conversar, né? Estudar, escrever sobre o que eu vou falar, né? Ter as ideias, os insights aqui para poder trazer para vocês. Então essas são as tarefas ali da minha coluninha a fazer, né? O que eu preciso fazer, do meu backlog lá. Né? E o terceiro passo é a primeira ação, é o começar, a ação inicial. Então você olha ali para sua lista do que você tem para fazer, né? E vê ali qual é a primeira tarefa que você vai mover para a coluna fazendo. Amanhã de manhã, o que você vai começar fazendo? Só uma. Pega ela ali, já circula, né? É isso que eu vou começar a fazer amanhã. Percebeu como é simples? Conseguem ver como que a clareza gera a ação? A ação, fazendo, 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 gera o progresso. E o progresso, o ir fazendo, te gera o teu propósito, te motiva. Então você tem primeiro a missão, o seu backlog e a primeira ação. Né? Passando rapidinho, a missão qual é a tua missão da semana? Qual é o teu objetivo da semana? O objetivo da sprint, o objetivo da semana, não é o objetivo do OKR. Né? Você pega aquele objetivo, para atingir aquele objetivo da semana, o que você precisa fazer? Coloca 3 tarefinhas ali, 4, né? E dessas tarefas, qual que é a primeira que você vai pegar para fazer? E pronto. Você acabou de transformar, às vezes, uma montanha de coisas paralisantes ali num primeiro passo, claro, acionável, para você começar a fazer já amanhã. Combinado? Então vamos para o nosso desafio agora. O desafio que eu chamei daqui do arquiteto da ação. Né? Então, agora que você já pensou, bolou aí, né, já desenhou o seu plano, é hora de começar, de entrar em campo aí, vamos entrar para jogo. Então, o seu desafio para os próximos 7 dias é simples, é executar o seu primeiro sprint. Monta o seu Kanban, tem ferramentas aí para isso, Trello, Notion, Trello é com 2 L's, né? Procurar na internet aí, Kanban, Trello. Então tem ferramentas que ajudam a gente a fazer isso. Pode ser post-it na parede, eu uso post-it. Gosto muito de post-it colorido, né? Coloco ali o que eu preciso fazer, espalho na parede ali e vou me controlando aqui, né? Me orientando pelos meus post-its aqui na parede. E foca em mover as suas tarefas aí, que estão lá no que você precisa fazer, faz elas atravessar ali até chegar no feito. Né? Sair da primeira coluna e chegar na terceira coluna. Lembrando de puxar 1, 2 de cada vez, não puxa todo mundo fazendo. Começa uma atividade, termina a atividade, pega outra atividade para fazer. E você vai perceber que no final da semana, né, quando você olhar ali para sua coluna feita, que você vai perceber que o progresso que você teve na semana. Né? E celebra esse progresso. E se de repente não conseguiu concluir, terminar, avalia, olha, o que deu errado? Por que eu não consegui fazer? Será que a tarefa era muito grande para uma semana? Será que eu consigo dividir essa tarefa em 2 etapas e fazer a primeira etapa numa semana e a segunda na próxima semana para concluir? E aí você tem essa sensação de que está caminhando, que está andando? Porque de repente você pega uma tarefa muito grande que caberia aí em 2 semanas e 1 mês, sei lá, e você tenta fazer em uma semana. E isso também vai te gerar estresse, frustração. Porque o gostoso é comemorar, é
celebrar, né, esse progresso, ter essa sensação de estar fazendo, que está dando certo, que você está caminhando, né, teu objetivo tá sendo atingido, né. Celebrar o progresso é, é, é o combustível, assim, é o que te alimenta para você continuar, para te dar consistência. É a prova de que você não precisa, assim, de querer, de ter motivação, né. Você só precisa de um sistema, um sisteminha melhor do que o que você já tem aí hoje, que te tira da estagnação. E é isso, a prosperidade, percebe? Não é sorte, né? É um subproduto ali de sistemas inteligentes que são executados alinhadinhos, né, com a sua energia, torna isso mais leve, torna a nossa jornada mais tranquila, né? Nosso conteúdo aqui é relativamente tranquilo hoje, simples. Semana passada eu fiquei mais de uma hora aqui, mas hoje assim tá rendendo. Não sei se eu estou falando muito rápido, se está tranquilo, mas aqui já foi, assim, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje aqui. Então, seguindo aqui, recapitulando o que a gente conversou aqui. Hoje você aprendeu que execução é uma arte, né? Que foco, direção, ritmo se constrói com resultados que vão se tornando exponenciais. Só que o nosso próximo passo é sempre tão importante quanto o de hoje, né? Sempre a gente tem que dar o próximo passo e ele não pode ser menor do que o que a gente está caminhando hoje, né? Então, é aí que vem o nosso spoiler da semana que vem. Nosso próximo encontro aqui, nossa próxima live, voltando para quarta-feira. Amanhã eu tenho um compromisso, quinta também, então por isso eu adiantei a live dessa semana para hoje, terça-feira. Então, antes de encerrar aqui a nossa conversa, eu quero te preparar para o que vem aí pela frente. Agora que você já tem um sistema aí para executar os seus planos, tirar os planos do papel, vamos aprender a comunicar o valor do que você faz, do que você construiu. E é esse que é o nosso tema da próxima live, né? Uma comunicação de alto impacto. Como que a gente pode apresentar ideias e o valor dessas ideias de forma que possa inspirar, que possa convencer, que possa influenciar pessoas? Você concorda comigo que não adianta nada construir alguma coisa grandiosa, né? Se você não souber comunicar a grandeza do que você produz, o que você conseguiu fazer? Então, é isso aqui, fica o convite, né? Eu comei corrido aqui hoje, eu não agendei ainda a próxima live, mas já já coloco ali no canal, né? Então você pode ativar ali a notificação para ser avisado na semana que vem. E a gente vai aqui para os nossos recadinhos paroquiais aqui do final da live, né? Se esse conteúdo fez sentido para você, desbloqueou aí, compreendeu o contexto aqui, o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha, como eu falei, naqueles 3 principais grupos seus de WhatsApp ali, que você sabe que lá tem alguém que precisa, às vezes, tirar um sonho do papel, alguém que precisa destravar a execução dos seus planos. Então dá uma força pra gente, vamos trazer mais gente aqui, vamos disseminar esse conteúdo, esse conhecimento, né? Para quem quiser, tem um QR Code na tela aí. Se quiser ler o QR Code, vem fazer parte da nossa comunidade aqui no WhatsApp, bater um papo com a gente aqui, né? Trocar uma ideia, tirar dúvidas, sugestões, né? Vamos nos apoiar, vamos crescer junto, prosperar juntos aqui. Me segue lá no Insta também, né? Que o @LR de Toledo ali, me ajudar ali a chegar aos 1.000 seguidores para a gente levar essas lives aqui ao vivo para mais pessoas. Tô com o telefone aqui hoje aqui na frente, que às vezes eu olho para baixo, tô olhando para a telinha aqui que eu tô gravando aqui também. E gratidão, gente. Meu sentimento é de gratidão. Gratidão por você estar aqui comigo, né, nesse tempo, nesse espaço aqui. E lembre-se, não se esquece, você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais movimento, movimento com propósito. E tendo um sistema, esse sistema que te leva até lá. É esse sistema que você acabou de aprender. Ele vai te conduzir nessa tua jornada, nessa tua caminhada com mais leveza. Hoje você ganhou o GPS, ganhou o mapa e ganhou o painel de controle. Agora é tirar o plano do papel e começar a executar. Você é o arquiteto da sua realidade. E agora você já está pronto para começar a construir. Fico por aqui, gratidão a vocês pelo tempo
e a gente se fala na próxima semana, na nossa próxima live. Fique em paz e até lá.